Olá, celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. Estamos já no penúltimo domingo do ano litúrgico, né? E hoje, de maneira especial, então, a palavra de Deus vai nos convidar a olhar a vida com um olhar de esperança e de perseverança também. E neste dia também especial, sem esquecer que celebramos hoje o Dia Mundial dos Pobres. Então, a liturgia vai nos convidar então a termos esse olhar daquelas pessoas que mais precisam de nós e que essas pessoas nos ajudam então a viver e colocar o Evangelho em prática. No Evangelho de hoje, nós vamos escutar Jesus preparando os seus discípulos. Como eu disse, estamos nos aproximar ao final do ano litúrgico. Próximo domingo iremos celebrar então o último domingo de Cristo Rei. Então Jesus prepara os seus discípulos para os tempos difíceis que irão vir, né? E ele fala então das guerras, das perseguições que aparecerão. Mas também ele garante então aos discípulos que pela perseverança deles então poderão salvar a vida, né? E o Evangelho termina exatamente com essa frase, né? Pela vossa perseverança salvareis a vossa vida. Ou seja, então, não é o medo que deve nos guiar, né? Não é o medo que deve guiar a nossa vida, mas essa confiança em Deus que temos que ter, né? Essa esperança de novos tempos, né? Então, Jesus garante-nos então que perseverando, colocando tudo em prática aquilo que Ele nos ensinou, então poderemos salvar as nossas vidas. E hoje, então, celebramos o Dia Mundial dos Pobres. E os pobres aqui, falando, são aquelas pessoas, aquela camada dentro da nossa sociedade, então, que nos ajuda a colocar esse Evangelho em prática. Nos ajuda, então, a perseverar, a viver essa vida com esperança. Então, uma forma de perseverarmos na nossa vida é viver realmente tendo esse olhar aos pobres, aquelas pessoas que mais precisam de nós, né? Aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que não têm voz, não têm como se defender dos seus direitos. É um pouco do trabalho que nós fazemos na Fazenda da Esperança. Acolher aquelas pessoas que chegam talvez sem mais dignidade, sem esperança de vida e chegam para recomeçar. Então o Papa Francisco, ao instituir o Dia Mundial dos Pobres, quer exatamente colocar isso para cada um de nós, que possamos olhar a essas camadas que muitas das vezes a nossa sociedade não olha. E são esses exatamente que Jesus nos pede para que possamos colocar o Evangelho em prática, né? Porque através deles, então, Jesus permanece na nossa sociedade. Jesus falou em Mateus que os pobres sempre tereis. Em outras palavras, ele queria dizer exatamente isso, que ele vai permanecer nessa terra exatamente através dos pobres. Porque cada vez mais que ajudamos a um desses pobres, a um desses pequeninos, é a Jesus que nós estamos a ajudar. Então, que este domingo renove em nós a fé e o compromisso com a caridade. Que possamos ter esse olhar de caridade, esse olhar daquelas pessoas que são desprezadas, daquelas pessoas que precisam mais de nós e que realmente possamos, então, junto com Jesus, entrar no reino de Deus. Faço voto de um bom domingo para todos. Obrigado.